Me pediram para falar sobre a época de ouro do rádio brasileiro. E a verdade é que eu descobri que sabia muito pouco sobre isso. E pesquisando, deu para perceber que tudo que a gente vê hoje na TV e até na internet está diretamente ligado aos anos dourados do rádio. E eu posso provar. Estamos em 2022. Nunca a tecnologia foi tão presente na vida de cada um de nós. Mesmo assim, o rádio, uma invenção lá do final do século XIX, está presente e muito em nosso dia a dia até hoje. A modernidade foram alterando as coisas, né? Os equipamentos, a versatilidade. Por exemplo, eu nunca pensei que um dia eu fosse dar uma entrevista pelo telefone, sentado na minha casa, mostrando para você onde é que eu estava e falando sobre a minha vida. A estação está aberta até 16 de setembro. E já que a gente está falando da era de ouro do rádio, nada melhor do que conversar com quem entende do assunto. No caso, a gente está aqui com o professor Marcelo Guedert, que é mestre em comunicação. Professor, vamos conversar aqui no estúdio? Vamos, claro. Aqui no Brasil, o grande boom do rádio aconteceu de 1930 até o final da década de 1950. E o rádio cresceu bastante, e a chamada Era de Ouro era quando o rádio comandava, né? As principais estrelas estavam no rádio, o rádio tinha uma credibilidade enorme, o rádio tinha várias especificidades, ele era informação, ele era entretenimento, ele era inclusão. Uma época que ficou marcada pelo surgimento de grandes nomes da comunicação e do entretenimento. Ela é fã da Emilinha, não sai do César de Alencar. Muito do que foi produzido na época de ouro do rádio serviu como inspiração, e eu diria até mais, foi a base para tudo que seria produzido na televisão hoje. Um exemplo disso, as radionovelas. Senhoras e senhoritas, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro apresenta Em Busca da Felicidade. Em 1931 foi ao ar Em Busca da Felicidade, a primeira radionovela brasileira dividida por capítulos. No capítulo anterior, Carlos estaciona em uma rua tranquila. No começo as emissoras não levaram muita fé não, até por causa do horário do programa, 10 horas da manhã, o que era uma exigência do patrocinador. Foi um sucesso. Sentir-se uma necessidade de perpetuar o ouvinte, de prender mais o ouvinte, de que ele voltasse todo dia, né? Então, esse formato seriado foi criado. Os patrocinadores gostaram da ideia, né? Então vários produtos foram lançados em radionovela. Rapidamente as emissoras de São Paulo e Rio de Janeiro adotaram o estilo. Em Busca da Felicidade teve 2 anos e meio de duração. Deu tão certo que ganhou uma versão para a televisão 34 anos depois de estrear no rádio. A televisão é o rádio com imagem, né? A televisão é o rádio com imagem. Essa para mim é a melhor definição, porque a televisão pegou o rádio e juntou com a imagem. Muitos apresentadores, por exemplo, Esta é a Sua Vida, O Céu é o Limite, programas de rádio que foram famosos. Mil Discos é o Limite, da Bandeirantes, entendeu? Foram transportados para a televisão. No esporte também não foi diferente. O dinamismo que o rádio trouxe para a comunicação permitiu com que os brasileiros acompanhassem os jogos de futebol ao vivo, sem precisar ir ao estádio. Uma verdadeira revolução. Você já foi num bar assistir a um jogo de futebol? Pois é, acontecia o mesmo quando o rádio explodiu no Brasil. E olha que nem todo mundo tinha um rádio para chamar de seu. Então as pessoas se reuniam para acompanhar os jogos, às vezes na casa do vizinho, às vezes em algum comércio. E também era comum as partidas serem transmitidas em alto-falantes em praça pública. Foi assim que muita gente viu, ou melhor, ouviu o Brasil ser pela primeira vez campeão do mundo
em 1958. Como campeões do mundo, estão florando no campo os jogadores. Por uma questão de necessidade profissional, eu vi a Copa de 58, na Suécia. O rádio tem uma coisa, cara. O rádio faz você pensar. O rádio faz você criar. Então, você ouvindo o rádio, seja uma radionovela, seja um programa de auditório, ouvindo um jogo de futebol, você cria na tua cabeça aquele ambiente. Muitos narradores esportivos que a gente vê hoje na televisão começaram a carreira no rádio. Aí, olho no lance. Minha Nossa Senhora! Eu fazia a parte do repórter de rua. Então eu saía com a perua. Onde é que nós vamos mexer? Vamos lá para a Vila Prudente. Aí eu ligava lá e tudo bem, tá ouvindo, tá aquele negócio, tá ouvindo, tá tudo ligado. Então, hoje eu estou aqui na porta, na rua Itatiba, número 155, vamos ver se a dona de casa tem o café seleto. Aí você tocava a campainha, a mulher vinha, boa tarde, minha senhora, como é que vai? Tudo bem? Queria saber o seguinte, a senhora tem café seleto? Ela falava, não, a senhora perdeu 100 reais, 100 cruzeiros, sei lá quanto naquela época. No jornalismo foi a mesma coisa, não era mais preciso esperar o jornal impresso chegar às bancas. A notícia vinha fresquinha nas ondas do rádio. Época em que grandes programas jornalísticos se consolidaram, o Repórter S, por exemplo. O Repórter S, se eu não me engano, ia ao ar 3 vezes por dia e entrava em edições extraordinárias. Ele ganhou muita força na época da Segunda Guerra Mundial, né? Em 1945, quando estava na guerra, todo mundo ansioso por notícias da guerra, e o Repórter S trazia sempre notícias de guerra. Seu Repórter S. Aqui fala o seu Repórter S, testemunha ocular da história. Ele estreou no Brasil em 1941 na Rádio Nacional do Rio de Janeiro e ficou no ar até 1968. Também ganhou uma versão para a televisão que foi transmitida entre 1952 e 1970. Boa noite, amigos. O domingo vai ser marcado. Mas talvez a referência mais forte que a gente pode ter da influência do rádio na cultura brasileira seja os programas de auditório. Nomes como Chacrinha, Silvio Santos e Hebe Camargo devem ser familiar para você, né? Pois é, todos eles começaram a carreira no rádio. E aqui dois temas se misturam, os programas de auditório e a música popular brasileira. Os músicos que se apresentavam nos programas de auditório ganhavam cada vez mais notoriedade. O rádio sempre sentiu uma necessidade, que sente até hoje, da interação, né? De interagir com o seu público. Então, os programas de auditório foi uma forma do rádio interagir com o público presente e quem estava assistindo se sentir parte do auditório. Né? Essa foi a ideia do programa de auditório. E claro, conseguir um espaço no rádio, principalmente num desses programas de auditório, era um passo gigantesco para conseguir vender cada vez mais discos em todo o Brasil. Prepara a mão, bate outra vez. Foi a cereja do bolo de uma tecnologia que tomou o país e democratizou a comunicação, seja para levar mais informação ou entreter o brasileiro. O rádio veio para ficar. Pra quem quiser cantar, canta você, cantamos nós até cansar. É só bater e decorar. Pra recordar, vou repetir o seu refrão. Prepara a mão, bate outra vez. Este programa pertence a você.